deputada federal do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Renato, você tem um microfone separado? Por favor. Feitas essas duas observações, o esquema denunciado nessa data pode ser sucintamente resumido do seguinte modo. Basicamente, o que os senhores observam aqui é um esquema geral de corrupção instalada dentro da Petrobras, os moldes que os senhores já conhecem ao redor dessa figura. De um lado, existem empreiteiras, como especificamente será objeto dessa denúncia, a empreiteira chamada OAS. Do outro lado, os senhores encontram os funcionários públicos da Petrobras corrompidos na construção de duas refinarias específicas no caso dessa denúncia, a refinaria da RNEST e a da Repar. Suportando a manutenção desses agentes públicos em suas funções, em seus cargos, estão políticos e partidos políticos, do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. Essas empreiteiras faziam o pagamento dos funcionários públicos e dos políticos por meio de operadores financeiros. Operadores financeiros como Alberto Youssef, que utilizou suas empresas Rigidez, RCI e MO Consultoria, o operador financeiro Mário Góes, que usou a empresa Rio Marine, e João Vacari Neto. Esse é o esquema de corrupção acusado nessa denúncia, envolvendo 3 contratos específicos da empreiteira OAS, que foram firmados nos âmbitos das refinarias Repar e RNEST, e que envolveram o pagamento de propinas para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve 8 denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. A nossa acusação, o nosso pedido perante o judiciário requer um confisco de valores no montante de 87 milhões de reais,
assim como, adicionalmente, um valor de ressarcimento de 87 ou mais 87 milhões de reais. A empresa envolvida, nesse caso, é o Grupo OS. Nós disponibilizaremos também esses slides, e nessa página os senhores veem uma distribuição das acusações por réus. Os réus estão aqui nas colunas verticais, e aqui nas colunas horizontais estão as acusações. Basicamente, em cima são as acusações de corrupção ativa e passiva, e se observa que quem é acusado por corrupção ativa e passiva são Lula, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Léo Pinheiro e Agenor Medeiros na qualidade de executivos da empresa OAS. Por lavagem de dinheiro e entrega de valores de modo dissimulado em favor do ex-presidente Lula, nós temos acusados Lula, Marisa Letícia, Paulo Camodo, no caso da armazenagem, Léo Pinheiro e funcionários da empresa OAS, grandes executivos da empresa OAS, Paulo Gordilho, Fábio Anamini e Roberto Moreira. Aqui a gente apresenta as penas relacionadas a esses crimes. A pena da corrupção vai com a causa de aumento, vai de 2 anos e 8 meses, essa é a pena mínima, a máxima é de 16 anos. A pena de corrupção passiva mínima é de 2 anos e 8 meses, a máxima é de 16 anos. E a pena da lavagem de dinheiro, com as causas de aumento de pena implicadas nesse caso, traz uma variação de pena de 4 anos na mínima e a máxima é de 16 anos e 6 meses. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos para... obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências, que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general, que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui, um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em 2 dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão. E a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato, que nós conhecemos como Petrolão. O que nós tínhamos de um lado eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e de outro lado corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que basicamente cuidavam para que as propinas pagas de um lado para outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso Petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia no comando dessa pirâmide criminosa um núcleo político, o núcleo dos partidos políticos e políticos que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que, se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá, e se eles não aceitassem a propina, que era dividida com os partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político, e no centro desse núcleo político está o senhor Lula.
Além desse núcleo político, existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas, e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro profissionais que propiciavam a lavagem de dinheiro desse esquema. Esse mega esquema de corrupção, em razão da sua dimensão, é perturbador. O valor da propina paga somou, no âmbito da Petrobras, 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado, em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda, porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será aqui chamado de propinocracia ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da República consegue governar o país sozinho, mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de base aliada. Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade, se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. De outro lado, o presidente da República aceitava aquelas indicações em troca de apoio político. Até aí nós temos um sistema de governança corporativa, vamos dizer assim, que não é o mais adequado, mas até aí não seria nada criminoso. O problema é que o que se descobriu é que a disputa por funções públicas é o fato de que as indicações valem dinheiro, indicações valem propinas. Os apadrinhados políticos que assumiam os cargos públicos passariam a exercer sua influência junto aos particulares para arrecadar propina, junto aos particulares que tinham relacionamentos ou contratos com aqueles órgãos públicos geridos pelos apadrinhados políticos, pelos indicados politicamente. Isso foi o que a Lava Jato constatou. O objetivo de arrecadar propina servia a 3 propósitos. Alcançar uma governabilidade... Pode voltar, por favor? Não pode voltar. Não pode voltar. Não tem do prefeito. Tem do prefeito? Não, é por trás.